Uma das primeiras técnicas que você precisa aprender para se tornar um ethical hacker, ou seja, um profissional do pentest, são as técnicas de exploração web. E o que seria exploração web, Aquiles? Inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o like e o mais importante de tudo, deixa um comentário aqui, porque o seu comentário ajuda bastante no engajamento aqui do nosso canal. Então fica aqui com a gente, que até o final do vídeo eu vou explicar para vocês o que é exploração web e qual técnica que eu utilizei assim que eu vi aquele cenário para poder explorar aquela falha que eu encontrei. A gente já está aqui no Kali Linux, que é o sistema operacional que a gente utiliza para poder executar esses testes, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é se conectar à rede utilizando o VPN. Como eu vou estar utilizando uma plataforma online, que no caso é a plataforma Tryhacking, para poder executar esse teste, a gente precisa estar conectado na rede VPN deles. Então, é o que eu já fiz aqui. Se você quiser localizar qual que é o desafio que a gente está fazendo, no caso é o desafio Root Me, como vocês podem ver aqui, e o IP do nosso alvo é esse daqui. Eu vou copiar o IP, vou deixar nessa outra tela e vou minimizar aqui para a gente conseguir executando os testes. O primeiro comando que a gente precisa utilizar é o comando de nmap para poder escanear o nosso alvo. Ele já está aqui marcado, só vou apagar isso e vou colocar. Beleza. Eu decidi fazer desde esse momento onde a gente vai fazer um scan na rede do nosso alvo até o final, no momento onde a gente vai conseguir explorar a falha propriamente dita, para que vocês consigam ter uma noção do overview do que acontece em geral e não somente a gente abrir a tela aqui e explorar a vulnerabilidade propriamente dita. Como vocês podem ver, o Nmap ele trouxe o resultado dessas duas portas abertas, tanto a SSH na 22 e essa aplicação web aqui na porta 80. E o que eu preciso que vocês entendam quando a gente está falando sobre o Nmap, pessoal? O Nmap ele basicamente vai nortear todo o processo de pentest que a gente for realizar. Como a gente vê ali como resultado uma porta 22 e uma porta 80, provavelmente se aquele SSH não estiver liberado, a gente vai ter que explorar aquela aplicação web para tentar descobrir uma falha de SQL Injection, de Bypass Authentication, enfim, qualquer uma das infinitas vulnerabilidades web que aquela aplicação ali pode vir a ter. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Já aqui com essa tela limpa, eu vou utilizar o comando do GoBuster para a gente conseguir enumerar aquela aplicação web. Deixa eu apagar aqui e diminuir um pouco para vocês conseguirem enxergar todo o comando. E vou colocar aqui o IP do nosso alvo. Beleza, o que a gente está fazendo com o GoBuster? A gente está pegando uma word list com vários possíveis nomes de possíveis diretórios. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o IP do nosso alvo e vai colocar um nome ao final de cada um deles. E vai fazer isso com todas as palavras daquela word list para descobrir quais sites estão ativos, ou seja, quais diretórios estão ativos dentro daquela aplicação ali. Então pessoal, o GoBuster já terminou de trabalhar e como vocês podem ver, ele trouxe dois diretórios bem estranhos aqui para a gente poder verificar, que no caso é esse painel e o upload. Eu vou apertar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo, aí a gente volta aqui no outro e faz a mesma coisa. Ele automaticamente abre aqui. Então pessoal, olhando para essa aplicação aqui, o primeiro raciocínio que eu tenho é de que provavelmente a gente vai conseguir explorar de uma falha de upload. Como a gente tem aqui a pasta de upload, provavelmente eu consigo colocar um arquivo aqui e ele vai cair nessa pasta. Como ele está sendo armazenado dentro do servidor, provavelmente assim que o arquivo cair aqui, se for um arquivo malicioso, eu posso tentar conseguir fazer com que aquela aplicação se conecte à nossa própria máquina. De que forma? Já mostro para vocês, confere aí. Então pessoal, para poder explorar essa falha de upload, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma shell reversa, que a gente já tem aqui no próprio Kali Linux. Acompanhe aí. Eu vou vir aqui no nosso diretório raiz e vou vir em User, Share, Web Shells. Aqui a gente pode vir nessa pasta PHP e ele tem aqui esse reverse shell. O que eu vou fazer? Eu vou dar um CP e vou jogar ele para dentro da nossa pasta comum, que é a pasta do Kali normal. Vou dar um Enter. Se a gente vir aqui em Home, Kali, nosso reverse shell ele está aqui e esse aqui eu posso editar. Eu só não vou editar aquele ali que está em Web Shells para a gente não alterar nenhum parâmetro e não conseguir reutilizar ele numa outra oportunidade. Então é só dar um Clear. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um nano e vou abrir o arquivo. Aqui a gente consegue ver a descrição do reverse shell. No momento não é interessante eu explicar aqui o passo a passo do que ele está realizando, mas basicamente eu vou fazer com que ele se conecte na nossa máquina, aqui no parâmetro IP. Eu vou colocar 10.802.127 e aqui na porta, pode ser a porta 1234, não tem problema. Eu vou dar Ctrl X para salvar, vou apertar o Y e o Enter. Se eu der um cat em PHP reverse shell, a informação que é interessante para a gente, deixa eu só dar uma conferida, já está alterada aqui, que é o IP e a porta 1234 que a gente vai precisar abrir. Eu vou dar um clear aqui e vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa pasta do upload, vou clicar aqui em browse e no desktop, aqui em Kali, a gente vai tentar colocar o nosso arquivo dentro daquela pasta ali. Eu vou apertar o open, vamos clicar em upload.
Bom, aqui ele diz, pessoal, que especificamente o PHP ele não é permitido. Então o que a gente vai fazer? Eu vou dar um MV para a gente conseguir alterar o nome daquele arquivo e vou botar aqui, ó, reverse.php5, por exemplo. Ou vou botar php.php5. Tá, beleza. Se eu der um ls aqui, a gente acabou de alterar o nome do arquivo, daquele nome grandão para reverse.php5. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente está utilizando uma outra técnica de exploração web, que no caso é uma técnica de bypass de upload. Ele não aceita um PHP, então a gente transforma o arquivo num PHP5, por exemplo. Vou clicar aqui em Browse e vamos clicar aqui Open Upload. Bom, agora a gente conseguiu upar o arquivo para aquela aplicação ali. O que eu vou fazer agora? Vamos vir aqui na pasta de upload para verificar se de fato o arquivo que a gente está enviando está caindo dentro da aplicação. Eu posso atualizar e o nosso arquivo está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma porta na nossa máquina. E de que forma eu vou abrir essa porta na nossa máquina? A gente vai utilizar o netcat -vnlp e aqui eu vou referenciar com a porta que a gente abriu lá no reverse shell que a gente colocou naquela página ali. E a gente colocou a porta 1234. A partir desse momento, se o que a gente colocou naquele reverse shell estiver funcionando de forma correta, quando a gente clicar nesse arquivo que ele executar dentro da aplicação, a gente tem que receber uma shell do nosso alvo. E assim que eu clicar, de fato a gente conseguiu. Se eu der um ls, a gente já conseguiu o acesso na máquina do nosso alvo e dessa forma explorando uma vulnerabilidade de file upload e também uma de bypass de upload. Como a gente não conseguiu upar o nosso arquivo normal em PHP, ele não permitia, a gente transformou num formato diferente e conseguiu mandar o arquivo para aquela aplicação, garantindo uma shell para a gente. E se você ficou até aqui, eu gostaria de convidar vocês que na semana do dia 15 ao dia 19 de janeiro, a gente vai estar realizando um evento aqui na Kraken Academy, onde a gente vai passar os conhecimentos iniciais, vamos fazer uma execução prática também e vamos falar também um pouco sobre a carreira do Pentest. Inclusive a gente vai trazer também um profissional da área para poder conversar com vocês a respeito de carga horária, salário, expectativa de carreira, de tudo que está acontecendo no mercado da cibersegurança. Beleza, pessoal? Vale lembrar vocês também que a gente está com o nosso curso ainda com o preço da turma pioneira, então não perca tempo, acesse lá e adquira já o seu curso de introdução a Pentest. Um abraço e até a semana que vem.